Olá, muito boa tarde para você, começando o Globo Esporte. Daqui a pouquinho vou te mostrar a vitória do Vasco na Copa do Brasil, também a estreia da série Eurocraques, claro, com os craques da Eurocopa. E hoje tem mais Copa do Brasil, Fluminense e Bragantino ao vivo na Globo depois de Império, no embalo do Fred, né? É o que podemos chamar de um bom negócio, quando o clube contrata um artilheiro e acaba trazendo um ídolo junto. Tem o levantamento, a bola na área, o desvio de cabeça, tem sobra Luiz Henrique, quem chega, Fred! Tem a questão da paixão, do amor que o torcedor tem pelo Fred, do amor que o Fred tem pelo Fluminense. Primeiro momento, uma fase ainda de readaptação, de uma volta de uma lesão muito dura, muito tempo sem jogar. E ele não conseguiu voltar às atuações que encheram os olhos. Mas esse ano, com os treinamentos em dia, o elevaram novamente a essa condição de ídolo máximo, né? Desde que voltou ao Fluminense no fim de maio do ano passado, Fred fez 15 gols. E adivinhem? Se tornou o artilheiro do time nesse período. Eu estou me sentindo muito bem tecnicamente, fisicamente, na expectativa de fazer o máximo de gols possíveis, assim, e entregar muita coisa boa, assim, né? Como passe, com gols. E Fred vai estar em campo hoje à noite enfrentando o Bragantino na estreia do Fluminense na Copa do Brasil. Jogo pela terceira fase da competição no Maracanã. Vai ser também a primeira vez do Roger como técnico do Fluminense na Copa do Brasil. O autor do gol que deu o título ao clube em 2007. Um especialista nessa competição. Foram 4 títulos como jogador. O do Flu e mais 3 com o Grêmio. É um número alto, né, e um título como esse nacionalmente marca a carreira do jogador. Para a estreia, o técnico deve apostar no time que vem sendo a base do Fluminense nos últimos jogos. Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manuel substituindo Nino, que está na seleção olímpica, Lucas Claro e Egídio, Martinelli, Iago Felipe e Nenê, Caio Paulista, Fred e Gabriel Teixeira. Vamos deixar na mão do Roger, eu tenho certeza que para esse momento ele vai fazer a melhor escolha. Baseado no currículo vitorioso do chefe, quem não iria confiar? Bora ver gol então da Copa do Brasil. São Paulo perdeu para um time da Série D, 4ª divisão. Vou te mostrar aí, ó. 4 de julho do Piauí, saiu na frente. Gol contra do Orejuela, gente. Aí, reação do São Paulo. Éder fez o primeiro. Depois virou, recebeu esse passe. Olha o goleiro, ó. Ei, vai aonde, meu goleiro? Aí o Éder virou o jogo, ó. 2-1 São Paulo. Só que o 4 de julho foi a luta. Gilmar Bahia empatou. Agora, ele estava impedido nesse lance, viu? Era um gol para ter sido anulado, mas não foi não, valeu. Orejuela enrolado de novo no lance, 2-2. E o Rômulo ainda vai fazer o gol da vitória do 4 de julho. Terminou assim 3-2 esse jogo de ida, né? Dessa terceira fase. Assim como foi Cianorte e Santos, Cianorte do Paraná. Caio Jorge pegou o rebote do goleiro, fez 1-0. Depois, com alguma insistência, o Santos vai fazer o segundo gol. O autor do gol é o Marinho. Primeira bola bate no zagueiro, na volta ele enche o pé. 2-0 Santos e o Bahia ganhou fora de casa do Vila Nova de Goiás. Rodriguinho fez o gol, foi 1-0. O podcast Rodada Tripla dessa semana fala sobre a escolha do Brasil como sede da Copa América no meio da pandemia da Covid, né? ge.globo/Rodada Tripla e nas principais plataformas de áudio. Depois de muita conversa, a negociação do meia Gerson com o Olympique de Marseille caminha para os finalmentes. Flamengo e o clube francês acertaram os últimos detalhes do contrato de 5 anos. Ao que parece, está tudo certo entre as partes, só falta assinar. Por essa venda, o rubro-negro vai levar 160 milhões de reais e ainda pode ficar com um percentual sobre uma negociação futura do jogador. O Gerson está com a seleção olímpica na Sérvia, a tendência é que ele retorne ao Flamengo e ainda fique à disposição do técnico Rogério Ceni por mais alguns jogos. Mudando de assunto, o Arrascaeta testou mais uma vez positivo para a Covid-19. O meia estava com a seleção uruguaia e acabou cortado dos jogos contra Paraguai e Venezuela. O Arrascaeta está em isolamento, ele vai repetir o teste hoje à tarde e não apresenta sintomas da doença. E foram sorteadas as oitavas de final da Libertadores. Flamengo pega o Defensa e Justiça da Argentina.
Fluminense pega o Cerro Porteño do Paraguai. Lá no GE. Globo tem todos os confrontos para você conferir. Depois de 2 dias de folga e sem os seus convocados, o elenco do Flamengo se representa na tarde desta quarta-feira ao técnico Rogério Ceni no Ninho do Urubu. O lateral direito Rodinei, que estava emprestado ao Internacional, é esperado no CT rubro-negro para que esteja à disposição do técnico para a sequência da temporada. O Flamengo, que tem um convocado, Arrascaeta, na seleção do Uruguai, e ele teve uma notícia nada animadora nesta terça-feira, positivado com Covid. Os departamentos médicos, tanto de Uruguai quanto Flamengo, se comunicaram, suspeitam de um falso positivo no exame de Arrascaeta, e o resultado é que o jogador está afastado da seleção uruguaia, vai realizar mais um exame nesta quarta-feira, e aí sim saber qual protocolo ele vai adotar daqui para frente. Em relação a Gerson, Olympique de Marseille e Flamengo praticamente alinhavaram um acordo para que o jogador siga mesmo para a França, cerca de 25 milhões de euros, podendo chegar a 30 milhões de euros, e aí aqueles 20% numa negociação futura. A questão é quando o Gerson de fato vai para a França, ele que está com a seleção olímpica na Europa. O Flamengo agora só volta a campo no dia 10 de junho pela Copa do Brasil contra o Coritiba fora de casa, e nesta terça-feira também conheceu o seu adversário nas oitavas de final da Libertadores. Vai ser o Defensa e Justiça da Argentina, os jogos apenas em meados de julho. A gente já comenta essa questão aí dos confrontos da Libertadores, mas agora, Mário, o que está chegando de mensagem aqui para mim? Não sei a sua timeline aí como tá, mas de repente aparece um monte de nome assim. Eu fui entender o que era a torcida do Flamengo pedindo já substituto pro Gerson. Quem que tá pintando aí, Mário? Olha, de nomes que apareceram aqui na minha timeline, inclusive alguns estão nos Trending Topics. Então, o nome mais falado é o do Renato Augusto, lembrando que isso é um pedido do torcedor. Os torcedores estão fazendo uma lista de nomes possíveis para repor a saída do Gerson. Os nomes que aparecem: Renato Augusto, Fernandinho, Edenilson, Patrick, muita gente falando aqui, outros ainda falando, pessoal, João Gomes, Thiago Maia, Fernandinho e Vidal, muita gente sugerindo também, principalmente, Marra, até o Fernandinho, mas o Renato Augusto lidera tudo aqui. Acho que faz todo sentido, né? Renato Augusto é muito bom jogador, o Fernandinho é muito bom jogador, são jogadores em outra etapa na carreira, mas que ainda podem jogar. Fernandinho, não preciso nem falar, né? Ele acabou de levantar a taça da Premier League e é um jogador importantíssimo. Eu acho que tem que saber o tamanho do desafio para esses jogadores e o tamanho do desafio financeiro também para o Flamengo. A saída do Gerson, eu entendo que ela vai exigir uma reposição. No elenco do Flamengo, não assim, o Thiago Maia quando voltar, o João Gomes pode, do mesmo nível, não tem. Já falei algumas vezes aqui, para mim o Gerson é jogador da seleção brasileira de cima, não olímpica. Para mim é jogador completamente diferente do normal, um jogador muito acima da média, que acerta o time, inclusive, não só quando tem a bola, sem a bola também ele acerta o time. Desafio para a direção, e os torcedores vão ficar colocando nomes aí. Eu acho o Renato Augusto um belo nome, mas tem a questão também assim, de calendário do futebol brasileiro, né? O Renato, a exigência é pesada para suportar tudo isso. E essa é justamente a característica do Gerson também, né? Não é só ali no nome ou na identificação do clube, o Eugênio, mas assim, o que o Gerson entrega é essa coisa de estar em todo lugar, de ser coringa, de dar ritmo pro jogo, né? Então, é isso que o Flamengo tem que buscar. É por aí? O Renato Augusto ainda tem isso, Eugênio, você acha? Difícil dizer, né? Muito difícil a gente garantir que o Renato Augusto vai conseguir fazer o papel do Gerson. Embora eu ache muito difícil que qualquer um faça esse papel. Qualquer um que entre no time, no lugar dele, vai exigir do Rogério uma reformatação daquele meio-campo. Porque as características são muito específicas. E, sinceramente, é difícil você ter um jogador como o Gerson que vai e volta e que aproxima da área e que tem qualidade do passe e que tem disposição na marcação. O Renato Augusto, gosto muito dele, acho um jogador inteligentíssimo, um jogador que marcou muito no Corinthians pela capacidade de leitura do jogo, de ocupar os espaços, de estar no lugar certo na hora certa. Por isso chegou à seleção brasileira, quase salvou a seleção brasileira da eliminação na Copa de 2018, foi um jogador importante naquele ciclo do Tite, mas
É um jogador que, pelo que me consta, não jogou ainda nesse ano de 2021. É um jogador que já está com 33 anos. Vamos lembrar, quem vier vai fazer dupla com o Diego, que também já é um jogador que já passou bastante dos 30 anos. Então você imagina uma dupla de volantes titulares no Flamengo, né, sendo que o Arão é zagueiro, essa dupla de volantes ali na casa dos 34, 35, 36 anos. Acho que está com 33 o Renato, se não me engano. É difícil você exigir muita intensidade ali. Eu, sinceramente, olhando assim, tem que saber como é que vai ser a volta dele. Mas eu acho que o melhor nome é o Thiago Maia. O Thiago Maia estava jogando muita bola no Flamengo. Não jogava pouca, não. Jogava muita bola no Flamengo quando ele, lamentavelmente, se machucou ano passado. Se ele conseguir recuperar o futebol daquela época, ele é o cara, na minha opinião, para substituir o Gerson. Não, Eugênio. Oi. A solução está dentro da casa mesmo para você, então? Sim, dentro da casa por emprestado, né? Porque ele ainda é emprestado, não é um jogador do Flamengo. Tem essa questão também. Você apostar num jogador que de repente ali na frente acaba o empréstimo e perde. Mas no primeiro momento, olhando assim, acho que a melhor opção é essa e o Flamengo precisa dar rodagem. Eu acho que o João Gomes é um atleta novo, com potencial para no futuro se fixar ali. Ele vai entrando, ele vai ganhando cada vez mais chance, mais minutos em campo e ele pode evoluir para ser um jogador que faça algo parecido com o Gerson. Não com a mesma qualidade, porque eu acho que o Gerson é um jogador tecnicamente superior a ele, mas que pode fazer o papel, pode entregar ao Flamengo. Ou então você pode puxar o Arão de volta para o meio campo, né? Pode puxar o Arão de volta para o meio campo e ver ali se você consegue uma outra solução para a zaga. Uhum. Pessoal, pode falar, Bruno. Não, eu acho que o Eugênio foi perfeito, né, nesse sentido de, poxa, o Marra, né, também, né, não é que você está substituindo um bom jogador do time, você está substituindo um jogador da seleção, né. Sim. Ele briga na seleção, sei lá, com o Bruno Guimarães, com o Fabinho, com os caras desse tamanho, né? Olha só para você encontrar um substituto assim, Mário. Não, é difícil, é muito difícil. E diversas vezes quando a gente questiona em rede social, assim, se você pudesse contratar apenas um jogador de outro time do Brasil, quase sempre a resposta é Gerson. Quase sempre a resposta é Gerson. Pela qualidade que ele tem. Pessoal, vamos falar então, já que a gente falou de Renato Augusto, tem gente na hashtag brava, que torcedor do Corinthians